refeições. Isso. Essa história do lanchinho de 3 em 3 horas está caindo por terra? Depende do que a pessoa come, depende do que ela coloca nesses lanches. Então, se ela está habituada a fazer 3 refeições e acrescentar lanchinhos intermediários, pode ser que com isso ela aumente o valor energético do que ela vai comer e não tenha muito sucesso na manutenção ou na perda de peso. Agora, se ela é uma pessoa que está acostumada a comer várias vezes ao dia, que tem a tendência de exagerar numa próxima refeição, se ela fica sem comer, é melhor que ela coma nos intervalos. Agora, nesse caso, o que é importante a gente fazer? Garantir a hidratação. Ela tem que se hidratar nesse período em que ela não come mais. Então, depois das 18 horas, tomar bastante líquido é importante também. Mais perguntinhas da internet, vamos ver a Caroline. É verdade que jejum intermitente pode causar desregulação ou a falta da menstruação, doutora Dulce? É verdade, é verdade. A falta de alimento ou excesso, qualquer desbalanço para mais ou para menos pode impactar no ciclo menstrual. Não só na quantidade do volume de sangue, mas principalmente na ausência da menstruação, tá? Então, fazer disto uma prática diária é desaconselhável, principalmente nesta fase, né, no início da adolescência e ao longo da vida, mulheres grávidas, por exemplo, porque isso tem impactos hormonais, né, mexe com os hormônios femininos e impacta, sim, na menstruação. Você pode ter falhas da menstruação, né, e o risco que isso pode trazer. Exatamente, né? Exatamente. A gente vai falar hoje bastante sobre isso e vamos ver agora um outro método. Esse é mais radical, né, Lara? Olha só, coma, para e come de novo, olha só. Domingo, eu gostei, domingo, fim de semana está incluído, ok. Mas aí chega segunda-feira, é um jejum de 24 horas. É inteirinha segunda-feira, depois vem a terça, pode comer, quarta também, quinta, 0, e vem a sexta e o sábado para descontar tudo. O que a gente pode dizer desse método aí, Lara? É bem restritivo em alguns dias aqui, é bem difícil de fazer esse tipo de jejum, porque a pessoa fica realmente o dia inteiro sem comer. Então, para questão de trabalho, de desempenho na atividade física, ou mesmo em questão de concentração, ele pode se tornar um pouquinho mais complicado. E é difícil de seguir, porque ficar um dia inteiro sem comer é complicado para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas. Tem que considerar que a segunda-feira a pessoa vai trabalhar, vai pegar ônibus, vai conversar, vai ter toda uma atividade, né, de responsabilidade no trabalho e não vai comer nada. Vai ter atividade física diária, vai ter que raciocinar, se concentrar e a falta de alimento pode ser perigosa nesse caso. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, vamos ver aqui de quem é, do Gustavo. O jejum intermitente pode causar o efeito reverso, não comer e depois sentir muita fome e comer mais? É o que o Fernando falou, tem o sexto, sábado e domingo para descontar tudo depois, né? Tem muita gente que tem essa tendência mesmo? É muito comum, né? Mesmo porque alguns estudos com jejum são feitos com animais, né? E os animais recebem ração controlada. Agora, para seres humanos é mais difícil de controlar porque a gente tem outros estímulos para a alimentação, que são os estímulos emocionais, tem a presença do alimento, o ambiente que vai fazer a gente comer mais também. E ficar muito tempo sem comer pode gerar mais estresse, mais ansiedade e pode fazer com que a pessoa realmente queira compensar. É o tal da restrição-compulsão, né? Que a gente tem que evitar mesmo. Quando a gente fala de restrição absoluta, a gente pode incluir ou não nessa restrição esses 3 itens que estão aí perto da Mariana: o café, água, chá e o próprio refrigerante 0. Isso estaria dentro da dieta restritiva, Lara? Nesses métodos é permitida a ingestão de líquidos não calóricos, então esses líquidos são permitidos sim. Redutores de dano, né? No caso do refrigerante 0, né? Então dá para aliviar um pouquinho. O doutor Alfredo falava, né? Que às vezes a gente acha que está com fome, mas está com sede. E que a sede pode inibir a fome. Exato, exato. Não, é super recomendado e deve ser feito, até como você falou, como uma proteção, porque o risco muito grande desse tipo de dieta é a desidratação. Imagine você, como disse, num verão, fazendo um dia em que você não come absolutamente nada ou passa 18 horas do seu dia perdendo calor para o meio ambiente sem se hidratar, né? Então é fundamental que você se hidrate com vários líquidos, né? Não calóricos. Agora, doutora Dulce, a gente vai ver na reportagem agora do Juliano Seglia, do Eu Atleta, é que os atletas também estão adaptando essa dieta de jejum intermitente para várias atividades. Agora, será que ela funciona também para quem faz atividade física de alto rendimento? É o que a gente vai ver na reportagem do Juliano agora.
assunto que mais se fala hoje em dia em academias, assessorias de corrida e treinamento funcional é o famoso jejum intermitente. Mas como em qualquer outra estratégia nutricional, ele tem suas limitações e regras. Estar em jejum, para quem pratica esporte, é saudável? Depende de cada um, né? É uma individualidade. Então, o jejum não é uma prática que possa ser feita por qualquer pessoa sem orientação. No período que o atleta fica em jejum, ele pode fazer atividade física? Depende da intensidade. Por exemplo, um crossfit não é muito aconselhável. Com toda certeza não, porque ele é um exercício de altíssima intensidade, né, que a gente chama de HIIT. Em alguns protocolos, o atleta pode consumir alimentos específicos como o pré-treino. Você tem manobras, né, que pode ser, por exemplo, o café, o chá verde, o café com óleo de coco, ou até mesmo uma proteína antes do treinamento, são melhores até do que a pessoa ir totalmente em jejum. A gente demora um pouquinho para se adaptar, porque quando você está acostumado a tomar aquele cafezão da manhã, geralmente quem treina de manhã come bastante. Mas eu fui me adaptando aos poucos e hoje em dia já tô super acostumada. Ele te dá saciedade, te dá energia, te dá foco. E durante o período de alimentação, ela pode comer, por exemplo, às 8 horas seguidas? Você faz aí de 3 a 4 refeições no máximo. Sempre com consciência, não adianta ficar de jejum e depois comer açúcar, sal, farinhas brancas. Tem mais dúvida? Olha só, agora a perguntinha é da Juliana. Quem faz academia pode fazer esse tipo de dieta? Corre o risco de ter hipoglicemia, doutora Dulce? Baixo açúcar no sangue, até desmaiar, por exemplo, uma tontura? Super comum a gente pegar casos de pessoas que têm desmaio durante ou logo após a atividade física, porque normalmente, do ponto de vista fisiológico, o exercício físico já reduz a glicemia, já reduz o açúcar no sangue. Imagine se você não comeu nada. Na hora que você está fazendo, já tem uma queda natural. Já tem uma queda natural e estudos mostram que você pode ter quedas subsequentes do açúcar no sangue horas depois, 8 horas, 6 horas depois, tá? Então, durante a atividade física você pode passar mal e logo depois. Dor de cabeça explosiva e entre outras coisas. Mau humor também, mau humor, né? irritabilidade, mau humor, né, doutora? né? Vamos ver mais uma outra categoria desse jejum intermitente, chamado JI, né, Mari? Agora é o método 5x2. Dá para comer no domingo. Na segunda, melhorou um pouquinho a situação, são 500 calorias. Terça, normal. Quarta, normal. Quinta, 500 calorias. Aí vem o fim de semana e tá tudo normal também. Mas, gente, são 500 calorias. É muito pouco, né, Lara? E não é muito fácil comer só 500 calorias, né? Esse é o grande problema. Então, será que a gente consegue sustentar esse jejum, esse método por muito tempo? Porque se a gente não consegue sustentar, os resultados não vão ser sustentados. A gente tem a demonstração da farta quantidade de alimentos que existe em 500 calorias. Pegando só o café da manhã, olha só, matou 500 calorias com isso aí, Lara? Tem o pão francês com uma boa quantidade de requeijão. Uma boa quantidade que não está dando nem para ver na imagem. Uma banana e uma xícara de café com leite Pode dividir adoçado. o pãozinho? Come assim uma de manhã, mais à tardezinha, come Nesse outra método metade? é comum dividir em 2 refeições. Então, se ficariam 2 refeições de 250 calorias para mulher, né? 500 calorias para mulher, 600 para homem. Mas é complicado comer só isso. Porque só isso o dia inteiro, não é só o café da manhã. Se fosse o café da manhã, tava bom demais, né? Mas... Não, é o dia inteiro. Pode partir a banana. Divide em 3. Divide em 3. Divide o pão e a xícara, vai no conta-gotas, né? No cafezinho com leite. É muita né? restrição, né? Então, a chance de ter um descontrole depois é grande. É muito grande. Agora, tem um tipo de jejum que é importante, porque é para o regime para fazer exames de sangue. Será que é preciso mesmo essa restrição toda? 6 horas de jejum para fazer o exame de sangue? Por que isso é importante? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.